Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. É com grande alegria que estamos de volta na nossa terceira aula de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Vamos tratar de alguns assuntos tão importantes em relação ao que acontece com aquela pessoa que vai para o céu para encontrar-se com o Senhor. E nós já conseguimos colocar a apostila em PDF. Então, se você gostaria de acompanhar pela apostila, que é já em formato de um livreto, você pode só colocar na parte dos comentários, ou melhor, na apresentação da descrição. E também, se você tem perguntas, e eu sei que você deve ficar com perguntas, coloca na parte dos comentários essas perguntas. Nós vamos ter uma aula só para responder perguntas. Mas lembre-se que nós iniciamos já o nosso estudo dando ênfase em Apocalipse 1:3. E é por isso que estamos estudando juntos esse livro. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Às vezes eu gosto de ler juntos e daí dar ênfase, pois o tempo está próximo. E vamos fazer assim, mais uma vez, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Portanto, nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias da dispensação da graça. Na aula passada nós falamos bastante sobre as igrejas ali de Apocalipse e nós observamos como que está próximo o tempo da volta de Jesus Cristo e temos que estar preparado para esse dia glorioso. E hoje nós vamos tratar dos sinais. E eu selecionei 10 sinais mais importantes que mostram a proximidade da volta de Jesus Cristo. Mas, primeiramente, eu quero mostrar para vocês que há um super sinal. O sinal que sempre nós gostamos de lembrar é o relógio da profecia. Israel é o super sinal do fim dos tempos. E nós estamos vivendo no período da igreja. Agora, nós não sabemos quanto tempo que esse período da igreja vai ser. Veja que tem esse sinalzinho aqui no meio que mostra que esse período é estendido a qualquer tempo. Nós já estamos em 2020, mas sabemos que esse tempo pode se estender ou pode ser abreviado. Nós não sabemos o dia ou a hora da volta de Cristo. Um dos sinais mais importantes é Israel. Israel já está na sua terra. Desde 1948, Israel já foi estabelecido na sua terra. Então temos o primeiro ajuntamento antes da tribulação. Em incredulidade, Israel está na sua terra, mas a maior parte do povo de Israel ainda não está reconhecendo Jesus como o seu Messias. Mas foram todos ajuntados ali, aquele vale dos ossos secos, que os ossos secos já foram, então, se tornaram um esqueleto, já veio a carne, já está tudo preparado para Israel voltar-se completamente. Mas vemos então que exatamente nesse período, quando está bem próximo, é que Cristo vai voltar no dia do arrebatamento. Agora, nós acreditamos que Jesus vem primeiro para buscar a igreja. Lembra aquele corinho que nós mencionamos, e os santos hão de vê-lo? Não é todos hão de vê-lo, os santos hão de vê-lo, porque ele vem, nós vamos encontrar com ele nos ares, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus, e nós vamos estar tratando desse versículo especificamente. Então, primeiro Cristo vem no arrebatamento, e nesse dia ele vem para a igreja, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E depois de 7 anos, então Cristo virá na sua segunda vinda, na revelação. Então temos esse período aqui no meio, que é o período da tribulação, são 7 anos, dividido em 2 partes. A primeira parte é o período da tribulação, depois a segunda parte, a grande tribulação. Mas depois temos aqui
Israel no seu segundo ajuntamento, antes do milênio, onde Israel como uma nação vai se voltar para Deus, uma conversão nacional. Temos muitas referências que falam sobre isso. Esse é o segundo ajuntamento. Mas aí, quando Cristo volta em glória, ele vai inaugurar o milênio, o reino perfeito de Cristo sobre a terra. Então nós sabemos que nós estamos vivendo aqui, bem pertinho do grandioso dia da volta de Cristo. Agora, quais são alguns sinais? Eu selecionei 10 sinais principais. Existem muitos outros, mas esses sinais são bem evidentes. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro, nenhum desses sinais precisa acontecer para que primeiro Cristo volta. Nós estamos já vivendo nos últimos dias. Esses sinais estão acontecendo e gosto de pensar neles como a dor do parto, porque lá em Tessalonicenses fala como a dor do parto que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Então, isto vai aumentando, aumentando, aumentando até o grandioso dia da volta de Cristo. Primeiro, então, o super sinal, Israel. E quando nós olhamos a nação de Israel, nós podemos ver como que tudo está sendo preparado. E a nação de Israel já foi instituída ali, está na sua terra para não sair mais de lá. E o mundo todo está de olho em Israel. Existe um ódio aumentando cada vez mais sobre a nação de Israel. Então, lembre-se, Israel, primeiro ajuntamento, é importantíssimo, nós já temos visto isso, mas ainda terá o segundo ajuntamento, quando será a conversão nacional. Mas Israel é o super sinal, é o relógio de Deus. O segundo sinal relacionado à volta de Cristo é a apostasia. E esta apostasia é o desvio da fé. E temos visto isso nas igrejas que eram fundamentais, conservadoras, deixando de lado a verdade, seguindo as heresias, esfriando na fé. É a apostasia. E esse também é um sinal que é dito que aquele que o detém, Jesus não vai voltar enquanto não vier a apostasia. Depois temos o progresso da ciência. Como que tem aumentado, né? Nós observamos aí o celular, né? Como que quase tudo está aqui no nosso celular, nas nossas mãos, na palma das mãos. A tecnologia, a ciência, em muitos aspectos, tem aumentado e nos últimos tempos isso ia aumentar tanto mais. Estamos vivendo em dias de progresso sem igual na ciência. Também ainda vivemos em dia de guerras e rumores de guerras. Não só as guerras em si, mas os rumores de guerras está aumentando. Depois temos fomes em todos os lugares. Agora, com o coronavírus, nós estamos observando a aumentar cada vez mais esse problema de fomes. E esse vírus, quando ataca esses países, mesmo o nosso Brasil, no norte, quando pensamos no sofrimento tão grande, na situação de pessoas passando fome, literalmente, na África, em tantos outros lugares, vai aumentar a questão das fomes. Também terremotos em todos os lugares, lugares que nem se imaginava ter tido terremotos. Agora aqui, pestes. Pestes é um dos sinais que nós não sabíamos o que era, né? Nós estávamos ouvindo muitas vezes, né, da AIDS, Ebola, todos os outros também, todas as outras pestes que vieram, mas agora esse corona pegou e chegou de vez. Esse ano 2020 vai ser lembrado porque realmente parece cenas de filme quando a gente sai na rua, vê todo mundo com as máscaras e o medo, o receio das pessoas. Tudo isso também está mostrando da proximidade da volta de Cristo. O surgimento do anticristo e o governo mundial. Isso está tudo preparado. Agora, lembra, isso não tem que acontecer para que nós sejamos arrebatados. Logo depois do arrebatamento, aí o anticristo vai poder entrar em cena, mas tudo está sendo preparado para ele. O governo mundial, com esse coronavírus, nós temos observado mais e mais o controle do mundo e vemos como que o mundo está realmente globalizado. Agora, uma religião mundial. As religiões estão se fundindo. Eu acho difícil, a gente olha assim e fala, islamismo vai se fundir com o cristianismo, mas já fala-se vamos fazer uma religião para todos. Então, o anticristo também vai fazer com que haja uma religião mundial. O mundo todo se voltando contra Israel. Assim como é o primeiro sinal, Israel, o super sinal, o mundo todo se voltando
contra Israel. E daí estabelecendo os grandes poderes, o poder do norte, a Rússia, o poder do leste, esse poder que está aumentando em nossos dias mais e mais, da China, o poder do oeste, que podemos ver também a Europa ocidental, todo esse mundo ocidental, daí o poder também do sul. Todos esses poderes vão estar indo contra Israel no Armagedom. Tudo está sendo preparado, mas agora o Armagedom é só depois do período da tribulação, no final da tribulação. Nós não estamos esperando o Armagedom hoje. Eu vejo muitas pessoas, vai ser a Terceira Guerra Mundial, vai ser o Armagedom. Nós não vamos estar aqui, nós vamos ser arrebatados para encontrar com o Senhor. Então esses sinais mostram que Cristo está perto da sua volta. E a qualquer hora a trombeta vai tocar. E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu gosto de fazer a comparação entre 1 Tessalonicenses 4 e João 14. Rapidamente eu vou só mencionar essas duas passagens e vou abrir em João 14, porque o texto de Tessalonicenses eu sei de cor, também conheço o texto de João 14, mas para nós podermos fazer essa comparação. O Senhor vem da casa do Pai e começa: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Também 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então tudo está sendo preparado para aquele dia glorioso. Ele virá outra vez e nos levará para si mesmo. E o versículo diz: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Então ele voltará. Também ele vai ressuscitar os mortos em Cristo. Voltando agora para 1 Tessalonicenses 4, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,14 também diz que nós não vamos preceder os que dormem. Primeiro vêm os mortos em Cristo. Depois o Senhor dará a sua palavra de ordem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor vai dar a ordem, e isso tudo vai suceder. 1 Tessalonicenses 15:52 diz: num abrir e fechar de olhos. Dá uma piscadinha rápida. Num abrir e fechar de olhos. Assim será a volta, o dia do arrebatamento. Tudo sucederá num abrir e fechar de olhos. Ouviremos então a voz do arcanjo, provavelmente Miguel, é o único arcanjo mencionado na Bíblia, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoado a trombeta de Deus. A trombeta de Deus vai ser ressoada. Eu sempre lembro do meu tio Spencer, ele sempre estava falando e quando ele falava, de repente ele parava. Não posso continuar, não ouvir a trombeta. Então ele dava aquela pausa e naquela pausa ele fazia como se estivesse querendo prestar atenção, se estava para ouvir a trombeta, mas vai ser ouvida a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Verso 17 diz: os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos vão ser transformados. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, diz 1 Coríntios 15:51, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. E daí, voltando para 1 Tessalonicenses 4:17, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Cristo não vai vir e pisar os dois pés aqui sobre a terra. Nós vamos encontrar com Ele nos ares. Encontraremos com o Senhor nos ares, seremos recebidos por Cristo. Em João 14:3 diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Estaremos para sempre com o Senhor. E por isso termina: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, comparando essas duas passagens e também alguns versículos essas, especialmente de 1 Coríntios 15, 51 a 53, nós temos a descrição desse dia glorioso, o dia do arrebatamento. Cristo no arrebatamento, ele vem para buscar a sua igreja. Na revelação, ele vem com a sua igreja. E isso que nós temos que entender bem. Por isso, eu quero que todos entendam esse abecedário profético. A letra A, vamos dar uma recordada bem ligeiramente aqui. A letra A é a dispensação da lei, esse período da lei. A letra B
é a morte de Cristo. Então nós falamos já várias vezes, todas as dispensações apontam para a morte de Cristo. Então a morte, o ponto central, a morte de Cristo. Depois a letra C, a ascensão de Cristo. A letra D, a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. E nós não falamos muito sobre essa letra aqui, a letra E. Aqui em cima, na letra E, é o sacerdócio de Cristo. E vemos que Jesus, então, está lá no céu hoje, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado que está nos defendendo. E Ele é o nosso sumo sacerdote que está lá torcendo por nós. Então, Cristo está fazendo esse trabalho aqui no céu, defendendo e torcendo por nós, como sumo sacerdote e como um advogado. Mas aqui nós temos a nossa dispensação, o período da graça, da igreja, letra F, a igreja. E nós estamos vivendo nos últimos dias da dispensação da graça. Bem aqui, a qualquer hora, esses sinais mostram que a qualquer momento nós vamos ser arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. A letra G é o arrebatamento. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas vamos continuar vendo os acontecimentos. Antes de entrarmos nos acontecimentos aqui na tribulação, vamos estudar um pouquinho mais sobre os acontecimentos nos céus. E podemos observar que lá no céu, durante esse tempo, nós vamos enfrentar o que é chamado Bema, o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo nós vamos ser julgados conforme as nossas obras. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós temos a descrição de como será esse juízo. Deixa eu ler esses versículos para nós todos aqui, entendermos bem sobre os tipos de materiais que nós podemos estar edificando. Eu sempre digo que nós estamos sempre estamos construindo para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 3, começando com o versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, senão Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Veja que aqui temos os materiais. Primeiro temos os materiais que suportam ao fogo, ouro, prata e pedras preciosas. Depois temos a madeira, feno e palha. E as obras que nós fazemos, que fazemos na carne, que não fazemos para o Senhor, elas vão ser consumidas pelo fogo. Mas aquelas que nós fazemos por amor, com o propósito certo, eles são como ouro, prata e pedras preciosas, permanecem para sempre. Então essa é a passagem-chave. E é importante também vermos que aqui está falando sobre galardão. O tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, não seremos julgados pelos nossos pecados. Porque não haverá julgamento, diz, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas nós seremos julgados pelas nossas obras, tudo que nós fizemos depois que aceitamos a Cristo como Salvador. E aí nós vamos receber coroas. As coroas são galardões que nós recebemos por causa daquilo que nós fizemos para Jesus durante a nossa vida aqui. E eu vou começar as coroas de trás para frente daquela ordem, porque eu gosto de pensar na primeira coroa, a coroa de alegria, sendo a mais fácil para alcançarmos, e a coroa incorruptível como a mais difícil. Então vamos só comentar alguns desses versículos das 5 coroas. Eu gosto de pensar sobre as coroas, porque nós lembramos que é uma santa ambição, nós temos que querer receber estes galardões. E nós temos possibilidade de receber todas essas 5 coroas. Mas é necessário um esforço da nossa parte. Para a salvação não tem nenhum esforço da nossa parte. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas para galardão, nós temos que nos esforçar. Nós só temos uma vida para viver. Só o que fazemos para Cristo é que vai permanecer. E vai permanecer somente as coisas que são feitas como para o Senhor. Ouro, prata e pedras preciosas. As coisas que não são feitas para o Senhor, mesmo que tenha produzido resultado. Mas ganhamos tantas pessoas e nossa igreja cresceu tanto, isso, aquilo, mas se foi feito com um propósito errado, vai ser queimado. Então, madeira, feno e palha. Mas observamos então as coroas, começando com a primeira que eu quero mencionar, a coroa de alegria. Para quem é a coroa de alegria? Cada um de nós podemos receber essa coroa. É para aquele que ganha almas para Cristo.
Em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, fala sobre esta coroa. É para os ganhadores de alma. E Paulo está falando sobre as pessoas lá em Tessalônica e diz: vocês são a minha alegria, a minha exultação e a minha coroa. Depois podemos ver outra passagem que ele diz em Filipenses que vós sois a minha alegria e a minha coroa. As pessoas que nós ganhamos para Cristo, essas pessoas são a nossa coroa de alegria. Mas aí temos uma segunda coroa, também muito importante entendermos, essa é a coroa da justiça. Para quem é a coroa da justiça? Para aqueles que amam a volta de Cristo. Segundo Timóteo 4, verso 8, diz: já agora a coroa da justiça me está aguardada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Ao fazermos esse estudo de Apocalipse, eu espero despertar em vocês esse amor pela volta de Jesus. E aquele que ama a volta de Jesus Cristo, então ele tem reservado para ele a coroa da justiça. A terceira coroa mencionada aqui é a coroa da glória. Para quem é a coroa da glória? É para aquela pessoa que ensina a palavra de Deus. E vemos que não é só para o pastor, para o professor. Se você discipula alguém, está ensinando alguém, usando a palavra de Deus, você pode receber essa coroa da glória. Em 1 Pedro 5,4 fala que quando o Supremo Pastor se manifestar, então recebereis a imarcessível coroa da glória. Quando o Supremo Pastor se manifestar, nós vamos receber essa coroa da glória. Se você ganhou uma alma para Cristo, você ensinou esta pessoa, discipulou, você pode receber essa coroa da glória. Depois, em seguida, temos a coroa da vida. Para quem é a coroa da vida? Acho que você já sabe dar a resposta para isso. Porque nós vimos já em Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte é a morte de mártir. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas pensamos que aplica para pessoas que estão prontas para morrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Mas também simplesmente sofrer por causa de Cristo. Porque Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida, então, é para aquele que suporta com perseverança as provações. Então temos a coroa da alegria, para aquele que ganha almas para Cristo. A coroa da justiça, para aquele que ama a volta de Cristo. A coroa da glória, para aquela pessoa que ensina, que discipula. A coroa da vida, para aquele que é perseverante nas provações. É fiel até a morte. Mas a última, e eu acredito ser a coroa mais difícil, é a coroa incorruptível. É a coroa dos vitoriosos. Para quem é esta coroa? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9 sobre assim eu me esforço, não para ganhar uma coroa corruptível, mas a incorruptível. No que ele tinha que se esforçar? Ele tinha que se disciplinar. Ele tinha que ter vitória sobre a carne. E sabemos que é uma luta constante, a carne contra o espírito contra a carne. Para que você ganhe essa coroa incorruptível, você tem que ter vitória sobre a carne. Paulo mesmo disse no final desse mesmo texto: esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse desqualificado não é perder a salvação. Esse desqualificado é perder esta coroa, a coroa incorruptível. Portanto, nós temos que ter essa santa ambição de recebermos estas coroas. São 5, a coroa da alegria, a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa da vida e a coroa incorruptível. E lembra que o teste de tudo vai ser através do fogo. Aí nós vamos ver se nós vamos receber galardão. Então o tribunal de Cristo vai ser um tempo lá no céu, onde nós vamos ser julgados logo depois do arrebatamento, de acordo com as nossas obras. E aí receberemos coroas, galardões. Mas aí nós vamos ter o que nós chamamos as bodas do Cordeiro, a letra I. E estamos seguindo no alfabeto cronológico. Nas bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a noiva. E esse casamento de Cristo com a igreja é de suma importância. E vemos como que é descrito que somos chamados para as bodas do Cordeiro e vamos ser vestidos de acordo com as nossas vestes. Na exposição de Apocalipse nós vamos estar estudando como que nós vamos ser vestidos, mas deixa eu mostrar para vocês no capítulo 19. Alegremo-nos
exultemo-nos, demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo falou, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas verdadeiras palavras de Deus. Então temos as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo e a igreja. Eu gosto de dizer, nós estamos edificando para a eternidade. Nós estamos construindo para a eternidade. Nós estamos também costurando para a eternidade, porque nós vamos ser vestidos de acordo com as nossas obras. Vocês viram como que obras são importantes? Obras não têm nada a ver para a salvação, mas tem tudo a ver para galardão. Por isso que lá em Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Para a salvação, obras não são necessárias. Não é, você não pode, através de boas obras, ir para o céu. Mas aí diz no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, nós sabemos a importância das obras. Mas veja que logo depois das bodas do Cordeiro, depois do casamento de Cristo, tem o que normalmente segue, a ceia das bodas do Cordeiro. E nós incluímos isso tudo numa coisa só, o casamento e depois a ceia. Mas nessa ceia vai ser tão importante, como nós lemos aqui. Ele falou, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas. Eu gosto de mostrar a diferença, tem a ceia das bodas do Cordeiro e a ceia de Deus. A ceia de Deus é triste. E quem participa da ceia das bodas do Cordeiro não vai participar da ceia de Deus, que é a festa das carnes onde os urubus, onde os abutres vão estar comendo as carnes de comandantes, de todos os tipos de pessoas. Mas segue agora a letra J. Quando observamos o alfabeto cronológico, nós observamos que temos aí, primeiramente, o arrebatamento, que é a letra G. Cristo vem para buscar a sua igreja. Daí, letra J é revelação. A revelação de Cristo é quando Cristo vem e vai pisar o lagar das nações. Mesmo que eu vou expor daqui a pouco, nas próximas aulas, capítulo 19, gostaria de só ler o que vai acontecer aqui na revelação. Capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Estão vendo aí no desenho o cavalo branco? E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Como que essa descrição é semelhante a Jesus ali glorificado no capítulo 1? Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram o exército do céu, montado em cavalos brancos, com vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Veja que nós vamos ser vestidos de acordo com as nossas vestes, de acordo com as nossas obras. E no dia da revelação nós vamos voltar juntamente com Cristo. E aí todo olho vai ver. Cristo vai vir para inaugurar o seu reino. Mas eu vou parar aqui na nossa exposição hoje, mas especialmente eu gostaria de lembrar, vamos olhar aquele gráfico primeiro sobre o arrebatamento. Você está preparado? Bem mais atrás. Você está pronto para encontrar com Jesus? A qualquer instante Jesus vai voltar. O 10º sinal, nós estamos vendo já, o mundo está se dividindo ali em poderes do norte, sul, leste e oeste. Israel, o super sinal, também está bem evidente. Um progresso da ciência também está aumentando. Guerra, rumores de guerra, pestes. E nós falamos sobre o corona. Mas veja, tudo isso é sinais. A qualquer instante Cristo vai voltar. E nós temos que estar preparados. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Mas também posso dizer, prepara-te, ó José, para encontrares com Deus, com teu Deus. A qualquer instante Cristo vai voltar. E você vai estar preparado? Você vai subir aos céus? No momento do abrir e fechar de olhos, Cristo vai voltar. E eu espero que você esteja preparado para encontrar-se com eles. Vamos orar nesse instante. Bondoso Deus e Pai,
Obrigado porque nós pudemos estudar um pouco mais sobre os acontecimentos no arrebatamento e na revelação. E que nós estejamos mesmo prontos, preparados para aquele dia glorioso quando Cristo voltar para buscar a sua noiva. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima lição. A primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia."